aqui na minha casa é que eu vou mostrar um inseto bem interessante. Muitos o conhecem, por outro lado não sabem muito sobre eles. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre as formigas de açúcar ou formigas faraó. Em primeiro, algo interessante de citar sobre elas é sobre sua fama de coletar açúcar, daí o seu nome de formigas de açúcar. O detalhe é que muitos acreditam que elas se alimentam apenas disso, porém, na verdade elas se alimentam de diversas coisas, desde frutas e líquidos até seda e carne. Aqui pude fazer gravações incríveis disso, onde, infelizmente, acabei encontrando uma lagartixa filhote morta, mas essa tinha várias dessas formigas começando a se aglomerar. Por conta disso, eu pude fazer gravações do forrageio dessas formigas, aos poucos, expondo os ossos da lagartixa até que apenas seu esqueleto sobrasse, intacto. Essas formigas, como citei, podem levar o nome de formiga faraó, que tem uma origem muito interessante. Essa se deu devido a um desentendimento sobre as pestes do Egito, onde acreditava-se que essas formigas teriam relação, daí a relação de Egito com faraó, e então formigas faraó. No nome científico dessas formigas, há até mesmo uma homenagem a esse nome, onde seu nome científico é Monomorium pharaonis, pharaonis justamente vindo do termo faraó. Essas formigas têm o que é chamado de origem criptogênica, o que significa que não se sabe ao certo onde se deu a origem da espécie. Isso significa, por exemplo, que no Brasil não se sabe ao certo se elas são nativas ou não do país. Por outro lado, as teorias mais aceitas dizem que essas formigas têm origem na África Ocidental ou na Indonésia. As colônias dessas formigas não são muito grandes, onde elas possuem por volta de 2.000 a 2.300 operárias, e por volta de 100 a 200 rainhas. Algo interessante é que entre a maior parte das espécies de formigas há hostilidade entre as colônias, mesmo entre colônias que são sim da mesma espécie. Isso, por outro lado, não é uma regra presente em todas as espécies. Por exemplo, em formigas lava-pé e, justamente, formigas de açúcar, não há tal hostilidade entre colônias de mesma espécie. Isso leva o nome de unicolônias. Por conta dessa, digamos, amizade entre as colônias de formigas de açúcar, pode-se ter a impressão de que há centenas de milhares de formigas atacando uma mesma fonte de alimento, sendo que, muitas vezes, podem ser diversas colônias de formigas de açúcar que estão atacando a mesma fonte de alimento. Isso é algo bem estratégico, considerando como as colônias dessas formigas se proliferam. Novas colônias surgem pelo que é chamado de brotamento, onde uma rainha fertilizada sairá de seu formigueiro original junto de operárias e larvas, para criar um novo formigueiro em um local novo. Algo interessante é que há um nível de capacidade de decisão que essas formigas possuem. Isso ocorre principalmente em uma situação onde a rainha pode escolher criar seu novo formigueiro em um local familiar ou desconhecido. O detalhe é que mesmo se o local desconhecido tiver características melhores do que o familiar, a rainha irá priorizar colonizar o familiar. Isso porque elas possuem a noção de que se uma colônia funcionou no lugar familiar, outra colônia também funcionará. Com o tempo, as formigas eventualmente irão se aventurar para lugares desconhecidos. Mas é muito interessante que elas possuem sim um sistema de escolha do formigueiro, ao invés de simplesmente irem para o local mais otimizado. Outra estratégia também interessante e que faz essas formigas serem consideradas pragas urbanas é o fato de que, caso a colônia seja erradicada, essas formigas podem fazer expedições para recolonizar o formigueiro. Por conta disso, realmente se livrar delas é um grande problema. Elas são uma praga principalmente em hospitais, onde elas podem vir a forragear equipamentos, medicamentos ou até mesmo feridas de pacientes, podendo até mesmo causar graves infecções hospitalares. Tal organização de colonização ou recolonização dessas formigas se deve totalmente ao seu sistema de comunicação por feromônios. Esses são sinais químicos que as formigas podem colocar, nessa espécie tendo três diferentes. Um é um sinal positivo de longa duração, usado principalmente para a criação de trilhas do formigueiro até algum ponto de interesse. Um segundo é um positivo de curta duração, normalmente usado para marcar um ponto de interesse. Esse sendo de curta duração devido a alguma possível mudança que ele pode ter. Por exemplo, em algum sinal de perigo, as formigas podem fugir e deixar o alimento para trás, que vai ser ignorado rapidamente devido ao feromônio que se dissipa rápido. O último feromônio é bem interessante, já que ele é um feromônio negativo, ou seja, ele sinaliza um local em que as formigas não devem ir, normalmente utilizado para cancelar uma trilha ou sinalizar perigo.
Esse é um feromônio bem interessante, já que feromônios positivos são presentes em essencialmente todas as espécies de animais sociais, incluindo formigas. Por outro lado, feromônios negativos são muito raros.